Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar nosso estudo com a canção que foi feita para o nosso mentor, Ricardo, Cláudio, por favor. Olhai por nós, olhai a bênção do Senhor. Olhai por nós, nosso caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pra nos desamparar. Espírito vivo e fundamental, abre seu amor é imortal. Nosso cenário é uma dádiva de novo, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Stefano, nosso mentor, fonte de temor e de amor. Padre Stefano, nosso mentor, fonte de temor e de amor. Obrigada, meninos. Vamos fazer agora uma página de abertura. O livro é Fonte Viva. As mensagens são do nosso irmãozinho Emanuel, recebidas pelo Chico. Foi aberto ao acaso, capítulo 52, tem como título Servir e Marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição de valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão. Os granizos da maldade. Os detritos da calúnia. A canícula da irresponsabilidade. O frio da indiferença. A secura do desentendimento. O escarracho da ignorância. As nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida.
não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te mobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Bom, isso aqui serve até de consolo, né? Para a gente, porque é com sacrifício que se consegue as coisas do alto, as coisas da alma. Porque a porta larga, como ele fala aqui, é muito fácil, né? A gente conseguir as coisas materiais é muito fácil, mas conseguir aquilo que nos eleva como espíritos é muito difícil. O trabalho, a gente encontra sempre uma desculpa para não fazer. Estamos cansados, tá difícil, tem a família, tem um filme que está tão bom, a novela que está tão boa, né? E às vezes a gente esquece do compromisso a quem nós viemos quando reencarnamos. E é isso uma grande responsabilidade. Eu estava falando ali com o irmão, né? Da dificuldade até de encontrar trabalhadores. Porque é difícil. A nossa irmãzinha veio lá da Zona Sul. Olha, eu podia ir para casa descansar, mas está aqui cumprindo com o seu compromisso, o compromisso dela. Porque quem vai levar os louros é ela. Então a gente tem que pensar que tudo que nós fizemos, estamos fazendo para nós mesmos. A gente não está fazendo para mais ninguém, não. E é muito importante, é o nosso compromisso, né? Então, é muito difícil. A mensagem, a foto, né, da porta larga, que é fácil de passar, né? Ainda mais quem está gordinho, aí é fácil. Mas a porta estreita, né, é muito difícil. Então, e a gente só vai encontrar porta estreita pelo caminho. Então, vamos ter que nos espremer aí bastante. Fica aí a mensagem. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. Elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Germano e a toda essa falange de trabalhadores. Pedimos a Jesus, que é nosso guia e modelo, que esteja aqui nos orientando e que possamos sentir a sua presença. Que nesta noite possamos receber também aquilo que viemos buscar e aquilo que estamos precisando. Queremos o conhecimento, o estudo, a orientação e precisamos também dos fluidos regeneradores que com certeza já começamos a receber ao entrarmos aqui. Pedimos pela nossa irmãzinha Maélia, que fará uso da palavra, que também seja amparada e inspirada, e que aqueles nomes colocados ali de irmãozinhos encarnados e desencarnados possam receber todo o carinho dessa grande equipe socorrista de nossa casa. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, seja bem-vinda a nossa irmãzinha aí que chegou, que veio hoje pela primeira vez. Tem mais alguém aqui primeira vez? E os outros, né? Acho que todo mundo já conhece Maélia, né? Nossa grande amiga, trabalhadora já da casa. Ela divide, dobradinha. Já me considero da casa. Com certeza. Fica à vontade, minha Boa querida. noite. Tudo bem? Pela primeira vez para ouvir falar de pensamento e vida? Será que ela volta? Espero que sim, né? Bom, vamos tentar tornar esse tema tão simples, né? Pensamento, imagina, coisa simples. Vida também. Mais simples ainda, né? Então, assim, estava aqui, como o Ricardo falou, eu queria falar com você, mas você estava falando com Deus, pedindo ajuda para falar de forma suave, porque o tema daria um seminário, sem dúvida, de pelo menos 3 horas e meia.
meia hora só para aquecimento e 3 horas só de estudo, né, Rosa? Então, a gente vai aí tentar trazer em pouco tempo um tema tão complexo de forma mais simples. Vamos ver se a gente consegue. Primeiro eu quero fazer um exercício com vocês. Calma. Ninguém precisa levantar, não é polichinelo, fica tranquilo. Só precisa fechar os olhos e ouvir os comandos que eu vou dar. Todo mundo topa? Então vamos lá, vamos fechar os olhos agora. Respira. Sente seu corpo, a cadeira. E aí eu quero que você imagine que eu estou te entregando um limão. É isso mesmo, um limão. Olha para o limão, ele está bem verdinho, pequeno, cabe na palma da sua mão. E aí te entreguei esse limão. E agora você vai partir esse limão ao meio. Isso aí, parte o limão. Agora eu quero que você sinta o cheiro desse limão. Sente o aroma dele. Sente o cheiro dele. Isso. Agora eu quero que você dê uma dentada nesse limão. Isso. Muito bem. Voltamos, todos de volta. Alguém não conseguiu ver o limão? Gosto disso, né? O poder da hipnose. Todo mundo viu o limão, né? E aí, o que a gente quer dizer com isso, falando de pensamento e vida? Todo mundo viu o limão? Todo mundo conseguiu partir o limão? Sentiu o cheiro? Não? A colega lá atrás não. O cheiro não. É, o cheiro. Mas a boca salivou na hora, não foi? Sim. O que é isso? A gente colocou uma imagem mental para que vocês tivessem todos os sentidos voltados para essa imagem. Esse limão é real? Ele estava na sua mão? Não estava. Mas você salivou como se ele tivesse, não foi? Quando você deu a mordida. O que isso significa? Significa que seu cérebro não sabe, não distingue aquilo que é ilusório daquilo que é real. A gente já falou isso outras vezes, né? E aí, o que te levou a sentir o gosto do limão? O pensamento, através da condução da palavra, que eu fui levando vocês. Não é isso? Através da linguística, eu fiz vocês pensarem no limão, cortarem o limão, sentirem o cheiro do limão e morderem o limão. Mesmo que você não goste de limão, você aceitou todos os comandos que eu dei, só com as palavras. Isso significa que nós somos facilmente influenciados pelas palavras, pelos sentidos, e significa que nem tudo que eu penso é verdade. Essa é uma das maiores ciladas que a gente cai quando a gente fala de pensamento. E aí a gente vai entender com Emmanuel por que a gente cai nisso. Por que o pensamento nos ilude de uma forma tão fácil? Por que é tão fácil a gente derrapar nos nossos pensamentos? E assim como eu falei de um limão, se eu falo de uma coisa que te colocasse medo, você também ia sentir medo. Se eu falo de uma coisa que te colocasse com raiva, você também ia sentir raiva. Isso significa que o seu humor mudaria também de acordo com a minha condução. É que eu fui boazinha, só coloquei um limão. É só para instigar a vocês a pensar que nem tudo que está na tela mental é real, mas os seus sentidos entendem como real. Esse é o ponto. Não é verdade para a vida que está acontecendo aqui fora, mas para os seus sentidos, para a sua glândula gustativa, foi real a mordida. Tanto que você salivou. O que significa isso? Significa que quando eu penso,
não é só ideias. Quando eu penso, não é só pensamentos. Existe sentimento. É por isso que a gente derrapa. Porque quando o outro fala alguma coisa para mim, no mesmo momento eu crio uma imagem e aquela imagem vai me provocar sentimentos, reações. E é isso que o Emmanuel vai dizer nesse livrinho pequenininho chamado Pensamento e Vida. É uma cartilha do mundo espiritual, segundo Emmanuel, que todos nós temos acesso antes de reencarnar. E aí, quando ele foi questionado, mas traz alguma coisa para a gente poder, né, estudar e entender como é que a gente se desenvolve aqui. Então, ele trouxe, segundo ele, com o mesmo título, Pensamento e Vida, ele não alterou o título da cartilha, ele só fez ela adaptável ao espírito que está, claro, reencarnado, né, gente? Uma coisa é falar com o espírito quando ele está fora desse corpinho, e a outra coisa é falar com o espírito quando ele está com todos esses sentidos que o limão fez vocês sentirem, vivendo aqui. Então, é diferente. Eu não gosto muito da ideia de que a vida verdadeira é quando eu estou fora do corpo. Não gosto dessa fala. Acho essa fala irreal. Porque para mim a vida é a vida. Aqui ou fora do corpo. Ela é real. O que acontece é que eu vivo essa vida de forma dual, quando eu estou reencarnado. Ora, eu estou aqui conversando com vocês, como eu estou agora. Daqui a pouco eu vou para casa, vou dormir e vou me emancipar. Então, eu vivo essas duas faces. Mas a vida não é falsa aqui e real lá. Elas são reais, ambas. O que acontece é que eu tenho duas facetas dela. Uma hora eu estou manietando esse corpo pesado, celular, biológico, e no outro momento eu estou livre dele temporariamente. É isso, para mim, é isso que acontece. Mas a gente escuta isso muito, né, dentro da fala espírita, né? Eu particularmente não gosto. Então ele diz assim, aqui no primeiro capítulo do livro, que tem o título Espelho da Vida. Primeiro ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, eu me vejo e eu reflito. Eu recebo e eu emano. E tudo que eu penso, eu também emano. E tudo que eu penso, eu também recebo. Essa é a questão. Porque quando eu começo a pensar em algo, eu começo a atrair aquele algo. Então, eu também faço isso emanando. Tanto que se eu pensar muito forte em alguém, se eu quiser muito falar com uma pessoa, e essa pessoa estiver ainda reencarnada e acessível, ela vai me ligar. Ou se ela estiver desencarnada, eu vou sonhar com ela. Tamanha força que tem o nosso pensamento. Aliás, é isso que eu quero que fique na mente de vocês. O pensamento é uma força. E essa força é uma lei. Lei essa que está submetida às leis divinas. Então, quando eu penso, eu aciono o fluido cósmico universal. E quando eu penso, eu uso desse fluido para manifestar. Tanto é assim que a imagem mental que você criou, você usou fluido cósmico para elaborar essa imagem. E ainda que você não conhecesse o que é um limão, você iria buscar escrever essa palavra. Mas eu também não sei escrever. Você ia imaginar qualquer outra coisa que se assemelhasse a algo que você julgasse parecido. Ou você ia precisar de mais comandos meus para que você elaborasse a imagem. Então, tudo isso você faz usando os seus recursos psíquicos, que são utilizados pelo perispírito
utilizando o fluido cósmico. Por isso que eu disse que o assunto é complexo, porque se a gente fosse desdobrar isso, são horas. E aí ele diz, tudo se desloca e se renova sobre o princípio de interdependência e repercussão. Interdependência por quê? Do mesmo modo que vocês estão emitindo pensamentos para mim agora, eu estou emitindo não só palavras, mas também pensamentos e sentimentos que vocês estão captando. Estamos no modelo de interdependência, onde todo mundo aqui está buscando se unir em pensamento para o propósito. Qual? Estudar. Né? E aí ele diz, o reflexo esboça a emotividade. Tanto que eu vi algumas pessoas, quando mordeu o limão, fez a cara de, tipo, que horror, né? Mordeu o limão. Que azedo. A emotividade plasma a ideia. A gente acha que a ideia nasce só da ideia. Mas não, ela não nasce da ideia, ela nasce da nossa emoção. A emoção plasma a ideia. Vamos a um exemplo. Eu digo para você, nossa, você não sabe o que eu descobri hoje. O quê? O que você descobriu? Descobri que a fulana no trabalho está querendo roubar o meu cargo. Na mesma hora você traz uma emotividade e você tem uma ideia para dar solução àquela fala que eu trouxe. É instantâneo. Ainda que você não me diga tudo que você pensou alguma coisa. Porque a emotividade de saber que alguém que você conhece está passando por uma situação, você já embarca naquela história, né? A ideia determina a atitude e a palavra que comanda, então, a ação. Então, é através da ideia que eu vou ter a atitude de fazer ou não fazer alguma coisa e essa palavra vai comandar a minha ação. Ou seja, eu uno a ideia com a palavra. Eu tive a ideia, uno com a palavra e faço. Então, agora vamos para o texto de Emmanuel para a gente poder pensar melhor. O texto é Pensamentos, está no livro Pão Nosso, lição número 15. Exercício de casa, reler o capítulo. Porque aqui eu vou trazer a minha percepção. Você precisa desenvolver a sua, porque nós estamos falando de pensamento. Então, ele traz primeiro uma fala de Paulo, lá em Filipenses, que diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, Paulo nos incitando a pensar em tudo que é bom, em tudo que nos eleva, né? Que faz a vibração se elevar. E aí Emmanuel começa dizendo que todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. Ele não disse uma obra, duas obras, aquela obra, ele disse todas. Isso é uma encrenca, né? O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, antes que eu jogue esse jarro no chão, eu pensei em jogá-lo. Ainda que seja por 1/1000 de segundo, eu pensei para fazer. É isso que ele está dizendo. E tudo que nós vemos nesse mundo material, olha que bonitinho, é resultado do nosso pensamento. Então, quando você fica irritado, que a coisa não está boa, que o metrô está lotado, pensa que você ajudou a criar isso. Você também está participando. Então, aí ele vai destrinchando o bem, o mal, o feio, o belo. Porque às vezes você acha que você está criando só coisa bonita. Ninguém vai admitir que está criando coisa feia.
Não é? Alguém aqui tem ciúme? Ou só eu? Só eu tenho ciúme hoje, né? Ninguém mais. Ninguém tem inveja, raiva, nem pensar, né? Ninguém tem essas coisas aqui. Por isso que eu gosto de vir até aqui, tá vendo? Aí ele diz, o evangelho consubstancia, ou seja, aglutina as informações, traz substância para a nossa vida, porque ele traz um roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação nos planos mais altos da vida. Agora, o Evangelho não é aquele livrinho que está ali, não. Ah, eu achava que era. Não. Aquele livrinho é só o lembrete. Sabe aquela coisa do post-it que você coloca lá na geladeira? Ou então que você põe no celular, o lembrete. Você escreve na porta de casa. Põe para o seu filho um recadinho. Sabe essas coisas? Isso é o Evangelho que você tem na mão. É só lembrete. O Evangelho real é a vida do Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma vida. Não se iluda que você está com o Evangelho na sua casa. Ali você tem um lembrete. Para dizer, olha, esse homem fez isso, 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 isso e isso. É o lembrete. O Evangelho é o próprio Cristo. É a vida dele. Então, quando Emmanuel fala de Evangelho, é a vida dele. A vida dele consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação. É uma vida que muda outra vida. Não é um livro que muda a sua vida. O livro te ajuda a pensar, te ajuda a ter insights. Sabe aquela eureka? O livro te ajuda a te lembrar de algo que já foi vivido. De alguém que já viveu aquilo ali, aquela história, e que você está tendo conhecimento agora. Mas o livro é um lembrete. Eu acabei de ler a biografia da Viola Davis. O livro é só um recorte, um lembrete. É incapaz de você ter uma vida num livro. Não há como. Porque a vida é maior que a obra. Sempre. Né? As entrelinhas da nossa vida não dá para ser colocada num livro. Elas são muito maiores. Então ele diz, prestem atenção, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará os seus esforços em realização desse teor. O que ele quis dizer? O que eu acabei de falar. Basta ficar lendo? Leia Platão, leia Aristóteles, leia toda a codificação espírita, leio toda a obra de André Luiz. Eu estou nessa vibe, já estou no 8º livro, são 16. Mas se eu não transformar a minha vida, vai acontecer alguma coisa? Vou levar todos os livros comigo? Não. Os livros são lembretes, são auxiliares para o nosso aprendizado. Mas eles não vão fazer o que uma vida é capaz de fazer na sua vida. Aliás, até Jesus, que é uma vida, só pode fazer algo na sua vida se você abrir a porta para ele fazer. Isso é indigesto, né? A gente queria uma pílula. Bota o evangelho numa pílulazinha, eu tomo, vai dar tudo certo. Não é assim. Com pensamento também não.
Porque quando você começa a remoer um pensamento, uma ideia, aquilo vira tão real para você, mas tão real para você, que mesmo que o outro jure, prove, você ainda assim vai ter dúvida. É ou não é? Porque quem consolidou esse pensamento? O seu sentimento. Caiu no sentimento, já era. Você vai ter que lidar com aquilo. E não adianta só pensar positivo. Pensar positivo é um dos elementos de começar uma jornada de transformar o pensamento. Ler bons livros também ajuda nesse lugar de elevação espiritual. Mas eu vou precisar meter a mão na massa e olhar para aquele sentimento que é indigesto, igual o limão que eu mandei vocês morderem, e vou ter que aguentar aquilo ali. Porque só recitar palavrinha, ficar só no mantra positivo, não vai rolar. Isso tudo auxilia, mas não transforma. A transformação vai precisar ser mais lá dentro. Já perceberam, né? Aí ele vai dizer: renovar pensamentos não é tão fácil como parece, à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Quer que repita? Renovar pensamento não é algo tão simples. Porque às vezes a gente olha na internet, basta 21 dias você falando não sei o quê, que vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Aquele pensamento que você tem do fulano, volta. Vira e mexe, ele volta. Você fica, meu Deus do céu, aonde que eu arrumei essa encrenca? Arrumou essa encrenca. Ela dorme e acorda com você. Até que você consiga fazer o que ele está dizendo aqui. Renunciar o orgulho, reconhecer que você está com raiva, com medo, com ciúme, com qualquer coisa, e partir para uma dominação de você. E como é que se domina? Trabalhando muito. Trabalhando muito internamente, que é isso que ele está dizendo. O homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício. Ele falou da mente? Trabalho e sacrifício da mente? Basta ficar pensando, vou resolver a questão? Trabalho e sacrifício do coração. Vou precisar sair daqui e vir para cá. Essa é a parte pior. Sabe por quê? A gente não quer sentir. Não quer sentir nada. Você não quer sentir nada. Até a alegria, que é uma coisa boa, se você começa a sentir muito, você fica, não é possível, tem alguma coisa errada. Estou muito feliz hoje, vai acontecer algum negócio. Não é assim? Então a gente não sabe sentir as coisas. A gente foi muito para o intelecto. Haja visto o progresso que a gente tem, né? Tecnológico, da ciência. Tudo isso é fruto do nosso esforço e sacrifício intelectual. Isso é mérito nosso. Porque lembra o que ele falou lá no Pensamento e Vida? E aqui também? Tudo é reflexo de quê? Das nossas mentes. Então, se a gente conseguiu a tecnologia que a gente tem, o avanço científico que a gente tem, é mérito nosso, da nossa capacidade intelectual. Só que a gente foi muito pro pensamento e sentir
é só quando eu estou apaixonado. Não é assim? É só quando eu estou apaixonado. Aí vem o dia dos namorados, eu mostro todo o meu sentimento, né? E aí é só naquele dia que eu posso sentir. Só que não é assim que funciona, gente. Quando a gente fala com Jesus, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente olha para a vida desse homem, o que mais ele nos ensinou foi sentir. Ele não escondia as emoções dele. Ele chorava quando tinha que chorar, ele ia para o monte quando ele precisava ir para o monte para orar. Não é? E sentava lá, ficava quietinho, ele ia dormir. E deixava lá os apóstolos lá se resolverem lá com as questões. Ele não escondia o que ele estava sentindo. Ele vivia. Mas a gente não. A gente não pode sentir, porque desde que a gente é pequeno, alguém fala pra gente: pode parar, igual choro, para de chorar. Que negócio é esse? Você tá com raiva do seu irmão por causa de um brinquedo? Que bobeira é essa? Faz logo as pazes. Então, quando você cresce, o que você pode sentir? Você foi tolhido o tempo todo. A sociedade foi dizendo que você não podia. Então você não pode chegar, botar um outdoor, dizer eu te amo, não sei o quê, que todo mundo vai dizer que careta. Mas bem que você queria. Mas você acha feio, né? É feio, vou fazer ridículo. Então tudo que leva para o sentir, a gente acha que é ridículo. Ah, não vou abraçar fulano. Não. Não vou, vai ficar feio. Como é que eu tô doida para abraçar? Eu sou muito fã dele, mas não vou fazer isso. Entenderam? Aí a gente fica nessa. Só que, como ele falou, você precisa fazer um trabalho e um sacrifício que está aqui, ó, no sentir. Para que você se reconecte com esse sentir. Não vai adiantar você continuar negando que você está com raiva, com ciúme, com inveja, com isso, com aquilo. Isso vai voltar. Se não voltar com aquela mesma pessoa, vai voltar com outra. Porque a vida também gosta de repetir algumas coisas para ver se a gente entendeu a lição. Ou para dar nova oportunidade de você refazer a lição diferente, né? Igual na escola. Aí ele continua. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram seus pensamentos. Aí a gente fala, meu irmão, meu querido, meu amigo, meu isso, meu aquilo, e por dentro você tá, mas é uma pedra no meu sapato. Todo dia tem que olhar para essa criatura. É mentira. Só eu que sinto isso. Pode confessar, gente. Hoje a gente pode confessar. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Nossa, esse Emmanuel conhece a gente, hein? Não é assim? A situação volta, porque aquilo permanece ressoando dentro de você. Então, ao invés de você tampar aquela panela lá do ciúme, destampa ela. Vai olhar o que tem dentro. Por que você sente ciúme dessa criatura nesse nível, nesse grau, com aquela pessoa? Isso está querendo dizer alguma coisa. E é muito interessante que quando você quer fugir do negócio, não sei se já aconteceu com vocês, tá? Estou falando de mim. Eu sonho. Aí não adianta. Aí você acorda com raiva. Porque você sonhou com aquele negócio que você queria tanto esquecer. Mas o sonho traz de volta.
Isso quer dizer o quê? Resolve. Resolve. Olha para isso. Não tenha vergonha dos seus sentimentos, de assumi-los para você. Veja, você não vai precisar escrever no outdoor. Isso aí a gente já conseguiu liberação lá de cima, não precisa, tá? Então basta só voltar com ele aqui, ó. Só você vai ficar sabendo. E quem estiver do lado que você não está vendo, está captando o pensamento. Está lembrando, né? Do fulano. Que a gente tem companhia para pensar também, né? No livro Libertação, André Luiz trata muito desse assunto. E é muito danoso quando a gente acha que a gente está sozinho. Porque aí a gente deixa aquilo ficar remoendo. Daqui a pouco eu estou com uma pleiade de espíritos do meu lado, pensando tudo igualzinho a mim. Que eu penso também. Estou falando de obsessor, não. Estou falando de gente igual a nós, que está só fora do corpo, mas que pensa igualzinho. Aí tá todo mundo ali, já virou uma egrégora. Todo mundo sentindo ciúme da mesma coisa, da mesma pessoa. E eu também sinto, eu também já senti. E eu também já tive isso aí também. Pronto. Aí, ao invés de você lidar só com você, você já está lidando com um monte. Olha a questão. O negócio só complica, né? Virou um angu de caroço. Estou quase acabando. Ele diz, ó, pensar é criar. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito no campo dos efeitos transitórios. Quer dizer, o que você está pensando pode não se materializar aqui e agora, nesse plano físico, transitório. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Aquela pessoa que você ama muito, pensa numa pessoa aí agora que você ama muito, ama indiscriminadamente. Essa pessoa, ela vive no seu mundo íntimo. Agora pense em alguém que você não gosta. Ixi, essa também. Essa também, porque olha o que ele está dizendo. Pelo poder mental, ela vive no seu mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade, ou seja, aquela pessoa que você ama e quer e tá, e ok, você está ali com ela, ou de extinção, ou seja, a necessidade de você extinguir aquilo, acabar com aquela forma de pensamento. Ela já tomou forma. E no livro Libertação, André Luiz vai dizer que os nossos pensamentos andam pendurados no nosso perispírito, como as células andam no nosso corpo. Já pensaram nisso? Já pensou se você tivesse como ver o seu perispírito agora? Quanta gente já está pendurada? E quantos sentimentos pendurados aí? Ainda bem que a gente não vê, né? Bom. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. O problema é que a gente acha que sentimento não é bom. Sentimento bom é só quando eu estou alegre, só o amor, só coisas, dias de sol, porque pela gente todos os dias eram de sol com céu azul. Só que a gente morreria se isso acontecesse. Simples assim. É a chuva que rega o solo e faz com que a gente permaneça vivo.
Porque só com o sol, nenhum alimento se produziria. Haja vista quando a gente vai lá para o Nordeste e vê a seca, o quão difícil é produzir algum alimento naquelas terras. Então, a gente não sabe o que pede, porque a gente não sabe o que quer e muito menos sabe o que a gente necessita. Então, eu não preciso sentir ciúme, então eu quero tirar, arrancar. Eu não preciso de inveja, eu quero arrancar. Não preciso sentir raiva, eu quero arrancar. Só que todos esses sentimentos e emoções é que constituem a base de você poder pensar. Se a gente tirar tudo isso, você não pensa. Porque é o sentimento, acabei de ler no Pensamento Vivo, que vai dar a base para a ideia. É o sentimento que vai impulsionar o meu raciocínio e vice-versa. De acordo com como eu penso, eu vou sentir também. É um mecanismo. Então, eu vivo o que eu penso e a vida só me traz o que eu busco. O que eu busco aonde? No pensamento. Não o que você busca no seu trabalho, com o seu filho, com a sua família. Não, é no seu pensamento. Quantas coisas você esconde aí no seu pensamento que ninguém sabe? Ninguém sabe. Então, mas tudo isso que está aí dentro de você está vivo. É disso que o irmão está falando. Não está morto. Ah, mas eu pensei e não fiz. Não quer dizer nada. Você pensou, aquilo já existe. O que você fez foi conter o impulso de pegar o vaso e pá, jogar no chão. Porque socialmente fazer isso é feio, é recriminável, não é bacana, não é de uma pessoa equilibrada. E você quer mostrar para as pessoas que você é uma pessoa tudo isso. Ninguém quer mostrar desequilíbrio. Ninguém quer mostrar isso. Porque isso nos coloca numa posição de vulnerabilidade. E o que a gente gosta de fazer com a vulnerabilidade que todos nós temos? A gente gosta de esconder. Só que quanto mais eu me mostro para mim, mais eu consigo transformar e elaborar aquilo que eu penso e aquilo que eu vivo, e mais aquilo que a vida vai me trazer. Isso é profundo, gente. Então, é papo para 3 horas mesmo. Porque isso é lá embaixo da gente. E aí, tudo que você viveu, desde a sua infância até agora, você acha que não está aí dentro, mas está. Guardadinho num porão chamado inconsciente. Algo que até para você acessar, você vai precisar de ajuda. Muitas das vezes terapêutica. Meditação, exercícios de respiração, floral, por exemplo. Às vezes uma homeopatia, às vezes uma massagem que vai fazer você ativar certos pontos, uma luta, um Muay Thai, um boxe, aquilo que você gosta de fazer. Para colocar aqueles elementos que estão lá embaixo para cima. Uma dança. Algo que você consiga elaborar e trazer. Uma pintura, um desenho, um bordado, algo que saia desse lugar daqui e venha para cá. Algo que tire você disso. Uma acupuntura e tantas outras técnicas que hoje em dia a gente já tem acesso, né? Então, o que eu quero que fique a gente é capaz de transformar, de renovar. Mas como disse Emmanuel, não é uma tarefa simples, fácil, que eu vou fazer assim. Por quê? Porque eu vou precisar unir
consubstanciar isso dentro de mim, entender, olhar para esse sentimento. Nossa, eu acordei tão irritado, o que está acontecendo? Acabei de levantar. Eu vou ouvir o que é isso, entender. Às vezes foi o sono, a noite mal dormida, às vezes é um problema do dia anterior, de uma semana atrás, que está voltando. Acolhe esse sentimento e bota ação. Uma meditação, a oração, a acupuntura, o floral, o que você tiver de recurso, uma terapia. E isso vai ajudando a você a trazer essa vulnerabilidade para cá, para você enxergar e conseguir lidar com ela. Agora, quanto mais coisa a gente colocar em cima, mais a gente vai esconder e mais difícil vai ficar para passar nessa porta estreita, porque aí lá eu vou ter que tirar esses pesos para poder passar. Como é que eu vou passar? Com tudo isso pendurado, igual a André Luiz falou. Não tem como. Então, o pensamento é possível de eu transformar. Ele só não é mágico. Mas eu quero que fique uma mensagem, porque até agora a Maeli só deu problema, né? Vamos trazer uma mensagem de incentivo. E isso eu recebi na mesa mediúnica. Basta um pensamento para que você saia desse lugar. Ao mesmo tempo que é um trabalho hercúleo, onde você vai ter que consubstanciar com energia, porque você vai vir para uma área que você não quer, não gosta, não é agradável, mas vai bastar um pensamento reto. Um. E aquilo vai estancar de você. Então, vamos à obra. Bora fazer. Porque uma terra regenerada precisa de pensamentos regenerados. Afinal de contas, somos nós, como disse Emmanuel, que formamos aonde estamos. Então, quando nos regenerarmos, vamos ter uma terra de acordo. Ok? Fiquem bem, uma ótima noite. Obrigada. Desculpa, passei um pouquinho. Não. A gente nem percebeu. Boa noite, meus irmãos que estão assistindo pelo YouTube. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.